tá bom? Nossa aula de recuperação, onde nós vamos estudar os blocos da semana passada do Vem Segue-me. Para começar nossa aula, eu vou compartilhar uma canção aqui, um hino, na verdade, Graças Damos, ó Deus, por um Profeta. Então, eu vou compartilhar aqui a canção, vocês podem, no microfone no mudo, vocês podem cantar, se quiserem, tá bom? O microfone no mudo. E depois do Ok. hino, eu vou pedir para... Yuli, você podia fazer a oração de abertura? Tá bom. Ok, obrigado, hein? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Tcharam. Graças damos, ó Deus, por um profeta que nos guia no tempo atual, por mandar-nos a luz do Evangelho, nossas almas livrando do mal, e graças por todas as bênçãos que promanam de ti sobre nós. Queremos contentes servir-te e fiéis atender tua voz. Quando nos sobrevierem os perigos, quando alguém nossa paz ameaçar, só em ti nós teremos confiança, pois do mal poderá nos livrar. Teu grande amor conhecemos, dá-nos sempre, Senhor, tua mão. O que não combate por Cristo, um lugar não terá em Sião. Do Senhor cantaremos toda a glória, cantaremos fiéis seu louvor e seguimos o santo evangelho que nos dá vida, paz e amor. Será dos fiéis e dos justos a gloriosa e final salvação. Mas quem renegar a mensagem perderá seu maior galardão. Perderá seu maior galardão. Tá no mudo. Você tá no mudo. Tá no mudo. Não, é só para ver se você estava atento. Obrigado, Yuli, pela oração, viu? Muito bom. Meus amigos, jovens, né? Só tem as moças aqui, Anderson. Olha só, aqueles que puderem, tá bom? Se puderem ligar suas câmeras,
Eu agradeço. Ó, Jaqueline já ligou a câmera, obrigado, Jaque. Quem puder ligar suas câmeras, seria muito bom. Se você não puder, tudo bem também. Importante você estar aqui. E gostaria de convidar todos a se sentirem muita vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos que você tiver ao longo da aula, as coisas que nós vamos aprender juntos hoje. Eu sei que o Espírito vai poder nos ensinar muitas coisas importantes, tá bom? Bem, hoje nós vamos estudar uma designação da semana passada, tá bom? Do Vem Segue-me. Vocês já estão doutores nisso, né? Porque vocês já estudaram isso pessoalmente semana passada. E a designação dessa semana é Mateus de 9 a 10, Marcos 5 e Lucas 9, que é a designação da semana passada. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ver um panorama, né? Um resumo desses capítulos, algumas coisas importantes que nós vamos ver nesses capítulos. Não vamos, na verdade, não vamos ver tudo, mas queria compartilhar algumas coisas importantes que falam nesses capítulos. Quem poderia ler essa visão aí geral para nós? Alessandro, poderia ler? Posso sim. Tá Vamos conseguindo lá. me ouvir? Sim. Ok. Jesus Cristo curou um paralítico e uma mulher com fluxo de sangue e ressuscitou a filha de um governante, Jairo, dentre os mortos. Jesus Cristo curou um homem expulsando demônios e uma manada de porcos. Jesus chamou Mateus para ser seu discípulo. Quando acusado de se associar com publicanos e pecadores, Jesus respondeu que veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo capacitou e instruiu os 12 apóstolos e os enviou para pregar, ministrar e curar os enfermos. Ele advertiu os apóstolos sobre a oposição que enfrentariam e os aconselhou a tomar sua cruz e segui-lo. Ele ensinou que aqueles que recebem seus apóstolos o recebem. Ele alimentou os 5.000 e mais tarde foi transfigurado em um monte. Ele foi rejeitado pelos samaritanos a caminho de Jerusalém. O Salvador ensinou aos homens o compromisso necessário para segui-lo. Obrigado, meu amigo Alessandro. Então, essa é uma visão geral desses capítulos. E para começar a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre esse ponto 3, do chamado dos 12 apóstolos, tá bom? E da autoridade que eles receberam e também das instruções que o Salvador passou para eles, que eles iriam enfrentar durante seu ministério e algumas de suas responsabilidades também. Então, para começar a nossa aula, vamos ler aqui uma escritura que está lá em Mateus 10:1. Quem poderia ler para nós? Alessandra Ferreira, pode ler? Sim, e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos, para expulsá-los e curar toda sorte de enfermidades. Legal. Então, eles receberam autoridade para quê aí, dona Alessandra? Vixe, Maria. Eles receberam autoridade para poder curar as pessoas, para poder fazer os milagres que Cristo fazia. Ok, isso. E sabe que, bem, os apóstolos hoje têm essa mesma autoridade. Eles podem fazer, eles têm o poder de fazer as mesmas coisas que o Salvador Jesus Cristo e esses 12 discípulos aí originais, 12 apóstolos originais fizeram. Então, para a gente entender um pouco mais sobre esse poder para expulsar e curar toda sorte de enfermidades, eu queria fazer uma atividade com vocês aqui, estudo em grupos de algumas escrituras, tá bom? Então, vai ser importante vocês pegarem suas escrituras agora aí, e a gente vai estudar um pouco mais sobre as responsabilidades dos apóstolos e algumas instruções que o Senhor deu para eles, tá? Então, deixa eu compartilhar uma tela aqui, que vai falar um pouquinho dessa atividade. Então, vamos lá. Aqui nesse grupo, os jovens aí que tem o nome da letra A até a letra L, uai, todo mundo aqui está nesse grupo, né? Eu estou vendo aqui o nome de vocês. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Alessandro e Alessandra e Ioli. Vocês vão ficar com esse grupo 1,
Então, vocês vão estudar esse bloco de Mateus 10, do versículo 16 a 27, e responder essas duas perguntas. Alessandra, Alessandro e Yuli, tá bom? A Daniela, Jaqueline e Letícia vão ficar com o grupo 2. Vão estudar aqui o bloco de Mateus 10, 5 a 15 e 40 a 42 e responder essas duas perguntas. Beleza? Todo mundo entendeu aí o que é para fazer? Estudar o bloco e responder essas perguntas. Alessandro e Alessandra e Yuli, grupo 1. Jaqueline, Daniela e Letícia, grupo 2. Vou dar 3 minutos para vocês fazerem esse estudo e ponderar nessas perguntas aí, buscar a resposta dessas perguntas. Ok. Pessoal aí do grupo 1. Quem gostaria de começar aí compartilhando suas respostas aí? Em sua opinião, quais partes do Conselho do Salvador teriam dado maior consolo aos apóstolos
E embora o Salvador tenha dado esse conselho especificamente a seus apóstolos, que partes desse conselho você acha que também se aplicam a todos os membros da igreja e como o conselho se aplica? E aí, dona Alessandra, Alessandro e Yuli. Tem o versículo 19, que antes disso ele diz que os apóstolos, vamos falar deles primeiro, eles serão levados perante reis, governadores, para servir de testemunho, né? Isso. E depois Salvador diz que para eles não ficarem pensando no que eles haveriam de falar, que seria ministrado a eles o que dizer. Depois ele continua, que isso seria dado o que dizer por meio do Espírito. E ele fala também que, mesmo sendo odiados por todos, por causa do nome dele, se eles perseverassem até o fim, eles seriam salvos. E tem uma parte que eu achei bem interessante, que ele fala: quando vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ele fala a promessa de que ele vem, de, vamos dizer, apressadamente. Ele está vindo, né? E no versículo 26, ele fala: não tem mais. E eu adoro isso nas escrituras. O Senhor, ele fala muito isso. Falou para os apóstolos, mas para nós também. Nós não precisamos temer. Nós temos uma dádiva que Jesus Cristo deixou, que é o Espírito, que vai nos ajudar não só a saber o que dizer, mas nos conduzir nesse mundo hoje. É uma das coisas que eu mais gostei aqui. Vou deixar para o resto falar. Olha, você é muito boa. Você quase não deixou os outros falar? Legal, Alessandra. Muito bom, Alessandra. Muito bom mesmo. Excelentes conselhos, né, que o Salvador deu para eles. Gostei dessa aplicação, né, de que eles não deviam temer. E eu fico pensando, ouvindo você falar, né, que ao seguirmos o Salvador Jesus Cristo, somos como discípulos, nós também vamos sofrer algumas perseguições, alguns desafios, e a promessa é essa, de que nós não devemos temer, porque nós estamos a serviço dele. Obrigado, Alessandra. Yuli, você gostaria de falar? Não, ela falou muito bem. Eu também ia falar do 19. E é isso. No, isso se aplica pra gente hoje em dia, pra gente tentar sempre não ter medo e confiar, ter mais fé pra conseguir escutar as vozes do Espírito. Legal, confiança no Senhor, né? Muito bom. Obrigado, Yuli. Depois, Alessandro, tem algo que você gostaria de compartilhar aí? Eu testifico das palavras dela. Mas é realmente isso. Eu acho que quando nós estamos a serviço do Senhor, ele vai nos inspirar por meio do seu Espírito o que fazer, o que dizer, como fazer. E foi para os apóstolos naquela época também. O que eles precisariam fazer seria dado pelo Espírito, né? Eles não precisariam se preocupar, porque eles estavam a serviço do Senhor, né? Então, em si, realmente é isso. Isso. Interessante isso, né, Alessandro? Que o Senhor nos dá, né, por meio do Espírito. A gente não tem que se preocupar com o que falar, às vezes, porque o Espírito vai nos ensinar, né, o que dizer. E se estivermos preparados, estivermos em sintonia com o Espírito, se a gente estiver digno e buscando entender as verdades do Evangelho, o Espírito vai nos indicar o que dizer. Da mesma forma como os apóstolos, isso acontece conosco. Obrigado, Alessandro. Beleza, grupo 1, Rafa, a gente está fazendo uma atividade em grupo aqui sobre alguns conselhos que o Senhor deu para os 12, tá bom? Quando os chamou, lá em Mateus 10, tá? Então, grupo 2 aí, e vós, pois, que dizeis? Jaqueline, Daniela, Letícia, vocês conseguiram identificar aí nesses versículos, com base nessas perguntas? Jaqueline? Irmão, você pode é,
ler a segunda pergunta que para mim não aparece aqui Ah, tudo. desculpa. Tá bom. Diz assim: como esses versículos afetam como vemos os apóstolos vivos hoje? Ah, como vemos. Bom, é, eu queria compartilhar o que eu entendi em Mateus 10, versículo 19. Aliás, deixa eu ver se eu não me perdi. Versículo 14. Sim. Fala assim: e se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E daí, eu já tinha lido sobre essa passagem antes, e fala que esse era uma espécie de era cultural, assim, era um gesto que eles faziam quando quando eles saíam de uma posição em que aquelas pessoas não tinham, não indicavam que elas tinham relação com Deus, né? Então, era uma forma de dizer que eles estavam saindo dali e que eles não se comprometiam mais, né? A respeito da consciência das pessoas, né? Se elas realmente não queriam ouvir a palavra, então eles não se comprometiam. E eu vejo muito em relação aos profetas, né, de hoje, essa palavra, eu percebo que nós precisamos levar a palavra de Deus e, além disso, não levar expectativa sobre as pessoas. O que acontece muito em relação a nós é que nós levamos a palavra às pessoas que não conhecem, né? A gente gera muita expectativa. E isso é uma das coisas que eu percebo muito, sabe? Às vezes, até a gente falando coisas realmente boas, por exemplo, como eu estou falando agora, né? Às vezes a gente quer ser aplaudido, às vezes a gente quer receber um comentário bom, né? Sobre o que a gente fala, a gente quer ser reconhecido, né? Pelas coisas que a gente faz. Então, eu acredito que o reino de Deus a gente não é reconhecido, né? Pelo que a gente faz, e realmente a gente não precisa ser. A gente precisa realmente buscar o reino de Deus e esperar que a promessa seja feita pelo próprio Pai, né, a nós, não as pessoas. Então, que a gente possa levar, né, a palavra de Deus sem muitas expectativas e a gente possa fazer realmente a vontade dele, seja levar o evangelho e entender que nem todos, né, vão receber, né, de igual modo. Isso, legal. Poxa, Jaqueline, muito importante isso que você falou, né? As pessoas têm um arbítrio, né? A gente vai levar a verdade, né? Compartilhar nosso testemunho, fazer os convites para conhecer a igreja e tudo mais, mas as pessoas têm o arbítrio delas, né? E nem todo mundo vai aceitar esse convite. E se ela não aceitar, tudo bem. A gente fica triste, é claro, né? Não tá tudo bem, na verdade. A gente fica triste, né? Quando alguém não aceita, né? Mas eu digo que tá tudo bem no sentido de que de repente o campo não está branco agora, né, para aquela pessoa, mas vai estar mais para frente, né? E a gente continua ministrando, continua ensinando, continua sendo exemplo, continua buscando servir da melhor forma que pudermos, sendo uma luz, né, para essas pessoas. Obrigado, Jaque, muito bom. Letícia, Daniela e Rafa, querem comentar algo sobre esse bloco aí? Algo mais? Sim, eu gostaria de falar sobre autoridade, né? Opa, Eu acho bem interessante essa questão da autoridade. Eu aprendi um princípio muito importante em relação a isso na igreja,
que quando a gente recebe um chamado ou é designado para fazer determinada coisa dentro da igreja, pelo poder do sacerdócio, né, a gente recebe poder e autoridade sobre aquele chamado. E muitas vezes a gente não tem noção disso, do que é isso, né? Verdade. E eu achei muito interessante esses primeiros versículos do capítulo 10, que é o 7, o 8, né? É, o 7 e o 8, que o Salvador ele diz para eles, né, para os discípulos, para que eles possam ir e pregar, que eles possam curar as pessoas, purificar elas, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, né? E ele fala que de graça recebestes, de graça dai. Então, hum, é um ponto que as pessoas não compreendem muito bem em relação ao evangelho, não tem, digamos, uma ideia do poder que isso tem na vida das pessoas, mas é que tudo na igreja é movido por meio do poder, né? Poder e autoridade do sacerdócio. Então, é impressionante. Qual a palavra? É impressionante a capacidade que ele tem de abençoar a vida das pessoas. E nesse momento, o Salvador, ele ensina isso nas escrituras, né? Ele ensina isso para os apóstolos, que eles possam usar o poder e a autoridade que foi dada a eles. Isso se aplica a gente, que assim como quando a gente recebe um chamado, a gente tem direito a receber revelação, né, sobre aquele chamado, para ajudar as pessoas a quem nós estamos liderando. Isso se aplica também à questão do poder e autoridade, né? Que às vezes a gente fica um pouco receioso, não sabe lidar com determinada situação, mas foi algo que o Salvador ele deu para nós. É algo por nós, é algo que deu a nós por direito, que nós às vezes nem exercemos muito, mas quando nós praticamos, a gente realmente começa a ver milagres, né? A gente começa a ver milagres tanto na vida das pessoas como na nossa vida. Isso. Interessante, Letícia, isso que você falou, porque esse poder que é citado em Mateus, que você nos ensinou aí, é um poder real, era o poder de Deus, né? E por meio desse poder a gente pode fazer milagres, maravilhas, em nome de Deus, pelo reino dele. E quando você, como você falou, quando nós somos chamados para nossas designações, nós recebemos esse poder também para fazer milagres e maravilhas dentro da nossa esfera, né? Da nossa responsabilidade. E que esse poder se manifeste na vida das pessoas por meio da nossa ministração. Então, por meio dos apóstolos, o poder de Deus se manifestava na vida das pessoas. Então, por meio do nosso serviço, como você falou, recebemos poder quando somos designados por imposição de mãos, e esse poder pode se manifestar, poder de Deus se manifestar na vida das pessoas e abençoar a vida delas por meio daquilo que fazemos. Mas para isso a gente precisa ser digno, né, desse poder. Obrigado, Letícia, muito bom. Obrigado por compartilhar isso. A gente viu alguns pontos aqui sobre o chamado dos 12. Interessante ver que conselhos maravilhosos o Senhor deu para eles. E esses mesmos conselhos se aplicam aos 12 atual e muitos deles também a nós, né? Durante nossa vida, nosso serviço. Eu vou compartilhar uma imagem aqui, uma gravura com vocês, e eu queria fazer duas perguntas para vocês, com base nisso que eu vou compartilhar aqui. Depois de estudar alguns desses versículos, eu queria que vocês pudessem compartilhar comigo que sentimentos vocês têm por saberem que nós temos 12 apóstolos, temos profetas, 12 apóstolos, temos um profeta vivo e 12 apóstolos vivos, como na época de Jesus Cristo. Temos profetas e apóstolos vivos. Então, eu queria que vocês compartilhassem comigo quais sentimentos vocês têm ao saber disso e quando foi que você, como membro da igreja, experimentou, foi uma testemunha do poder apostólico deles?
Eu gosto muito, muito, muito de compartilhar a experiência quando o presidente Nelson assumiu o, o cargo, né, de prefeito. Aham. Eu gosto muito porque foi uma mudança muito grande, foi algo assim, revolucionário na igreja, em relação ao tempo da igreja, aos estudos, a maneira de ministrar as reuniões, tudo mudou assim por completo quando ele assumiu o poder. Verdade. E eu lembro que nesse período, muitas pessoas questionaram, falaram que estava estranho, até chegaram a dizer, nossa, presidente moço, isso, e fizeram comparações, né? Mas quando isso aconteceu, eu fiquei muito surpresa, porque eu, tipo, eu era tão nova assim na igreja, mas também não era tão velha. E a gente se acostuma, querendo ou não, a um ritmo monótono, né? Onde as coisas não mudam, sempre E, permanecem daquele jeito. Então, naquele momento, o sentimento que eu tive é: caramba, a revelação realmente é real. E apesar de muitas coisas terem, tipo, no início eu tive um pouco de dificuldade de entender algumas coisas. Mas à medida que eu me esforçava para viver aquilo, eu comecei a ver o quanto o profeta era inspirado, como aquilo abençoa a minha vida, né? Através do estudo dos manuais, tanto o estudo pessoal como o estudo familiar, as reuniões da igreja, tudo. Como estava todo mundo na mesma sintonia, sabe? Não ficava aquela coisa aleatória. E sem contar como isso fortalece o lar. Porque é incrível o estudo do Vem Segue Minha Família. Eu já tive muitas experiências boas com isso. E eu particularmente gosto muito. E eu realmente sou muito grata por fazer parte disso. Por saber que na igreja a gente realmente tem um profeta que dirige a igreja de Jesus Cristo aqui na Terra e que tem os 12 apóstolos também. E como eles abençoam as nossas vidas, seja por meio das revelações ou das palavras inspiradas deles, ou até mesmo do exemplo, né? Porque eles não ficam o tempo todo só fazendo conferências, mas eles sim, também fazem muitas coisas, ajudam muitas pessoas, e isso é muito inspirador. isso, nossa, que legal. Muito bom, Letícia. E, nossa, você ficou falando, passou um filme aqui, quando o presidente Nelson foi apoiado, né, como profeta, naquela conferência tão especial, né? Nossa, eu tive um testemunho tão forte no meu coração de que Deus tinha escolhido ele muito, muito tempo atrás para ser um profeta, para ser o nosso profeta atual. E as revelações, como você disse, né, que vieram depois do chamado presidente Nelson, os ajustes, a revelação contínua, né? Ele veio para nos lembrar que a revelação é um processo, ela está em processo. Ela não foi um evento. E isso tem se manifestado com grande poder na vida daqueles que seguem os conselhos deles. Então, sou grato também junto com você, Letícia. Sou grato por ter um profeta vivo. Daniela? Boa noite. Noite. Então, quando a Letícia estava falando, eu estava lembrando, né? Ao mesmo tempo que o presidente Nelson tem como presidente da igreja, é o tempo que eu tenho de membro da igreja, né? Eu conheci a Olha. igreja em abril, que foi quando ele foi apoiado, abril de 2018, Hum, e eu não tive outro profeta assim na igreja, né? Foi só ele. Então, eu lembro que no início eu via muita citação do presidente Monson, eu via muita gente falando do presidente Monson, de como ele era incrível, e vi também essa questão de muita gente duvidando do profeta Nelson, né? Assim, duvidando não, né? Mas ficaram com um certo receio, né, dessa mudança, acho que até por amar tanto e gostar tanto do presidente Monson, né? Mas eu tive vários testemunhos de que ele é o profeta atual e que ele é um homem chamado por Deus mesmo. Mas eu lembro de um testemunho assim, bem especial, que foi quando foi anunciado Vem e Segue-me, né? olha. Que, que ele enfatizou que a gente precisava se fortalecer no lar, a gente precisava fazer estudo no lar, porque tempos difíceis viriam. E um tempo depois veio a pandemia, né? E se não fosse esse programa, que é o Vem e Segue-me,
é, muita gente saiu da igreja, parou de como a igreja não estava tendo reuniões, mas os domingos, os templos estavam fechados, muita gente acabou se afastando da igreja, né? Mas eu creio que se não fosse o Vem Segue, muito mais pessoas teriam se afastado. Então, o presidente Nelson realmente é um homem inspirado por Deus, eu não tenho dúvidas disso. Além disso, eu tive vários testemunhos pessoais que não cabem falar agora, mas eu sei que realmente ele ora por nós, ele se preocupa conosco, ele é um homem realmente inspirado. É isso. É tudo isso. Obrigado, Daniel. Nossa, excelente exemplo do Vem Segue-me, né? Nossos profetas são videntes, às vezes conhecem o passado, presente e futuro. Eles são atalaia na torre, como a gente viu em outras aulas, e, poxa, o Vem Segue-me é uma prova convincente disso, né? Nos preparou para uma pandemia que viria e protegeu, né? Quando você ficou falando, eu lembrei de algo que um dos propósitos dos profetas e apóstolos é cuidar das pessoas, né? Proteger as pessoas, e eles fizeram isso quando nos convidaram, né? Revelaram Vem Segue-me, esse programa, e essa forma de estudar as Escrituras, esse meio de estudar as Escrituras, né? De nos achegar ao Salvador Jesus Cristo, individualmente em família. Tem sido uma bênção. Obrigado, Daniela, por lembrar disso. Rafa? Eu estava ouvindo aqui, né, os testemunhos das meninas e estava pensando de que realmente o profeta e os apóstolos, eles são chamados para o mundo inteiro, né? Mas ao mesmo tempo que eles revelam a vontade do Senhor para o mundo inteiro, eles também revelam a vontade do Senhor pessoalmente para cada um de nós. E a gente pode receber respostas também por meio deles, né? E quando eu estava na missão, eu tive uma experiência muito pessoal sobre isso, de que, não sei se eu já contei aqui, talvez, mas de que realmente o Senhor fala pessoalmente a nós por meio dos seus servos, né? A gente teve a oportunidade de receber a visita do presidente Nelson e todo mundo estava animado, né, para saber o que ele ia falar enquanto missão e tudo mais. E eu estava passando por um momento muito difícil na missão e minha mãe, ela estava muito doente. E eu estava orando por outras respostas, né? Mas o discurso dele foi muito sobre coligar Israel e sobre a obra missionária. E eu esperava uma resposta mais pessoal para mim, né? E quando foi no final do discurso dele, depois do testemunho, ele falou que sentia que deveria dar uma bênção, né, sobre os missionários e sobre as famílias dos missionários. E uma bênção de cura para aquelas pessoas que estivessem doentes. E eu realmente senti naquele momento que o Senhor estava falando comigo, né, através do presidente Nelson, e aquela bênção também seria para minha mãe, que estava precisando muito naquele momento. E nosso espírito me tocou muito forte naquele momento. E também no momento que a gente pôde cumprimentá-lo, né, eu pude sentir realmente que aquele homem é o homem chamado por Deus para esse tempo, né? E toda vez que fala sobre o profeta e sobre os apóstolos, eu posso lembrar daquele sentimento que eu tive naquele dia. E realmente eu sei que o presidente Russell M. Nelson ele foi chamado por Deus. Ele revela a voz dele para o mundo inteiro, mas também para cada um de seus filhos, né? Pessoalmente, ele pode ministrar a nós por meio das suas palavras, dos seus discursos, de muitas maneiras. E era isso que eu queria compartilhar. Era tudo isso, Rafa. Obrigado por compartilhar essa experiência tão bonita, né? Eu amei ouvir essa experiência. Eu fiquei pensando aqui, Rafa, eu queria que, se você puder compartilhar, o que essa experiência te ensinou sobre o quanto Deus conhece a Rafaela? No meio de tantos missionários, você teve uma ministração pessoal. E eu queria saber o que essa experiência te ensinou sobre o quanto Deus te conhece e que diferença isso faz na sua vida hoje. Bom, essa experiência me ensinou muitas coisas, mas acredito que o sentimento que eu tive foi algo que é um testemunho, né? Que veio por meio do Espírito. E esse sentimento, ele mudou realmente a maneira como eu ouvia as palavras do Senhor. Não só através dos profetas
ou das escrituras, mas como eu ouvi as impressões do Espírito também, né? E era esse sentimento de que o Pai Celestial realmente se preocupa comigo, né? Com as coisas que acontecem ao meu redor, com as pessoas que eu amo. E eu pude sentir mais forte esse amor. E eu sei que eu posso buscar ele, né? Apesar de naquele momento talvez poderia até estar duvidando, né? De que o Senhor iria falar comigo. Mas ele falou. E eu sei que ele pode continuar falando, né? Não precisa, eu não preciso estar de frente com o profeta ou com os apóstolos, mas ele pode continuar falando comigo através dos sentimentos e através de outras experiências que eu posso ter. Então isso mudou minha visão sobre isso, que não preciso de algo extraordinário, algo tão grandioso, mas por meio das pequenas coisas também eu posso sentir o amor que ele tem por mim. Lindo, Rafa. Eu sei disso, Rafaela. Queria juntar meu testemunho ao seu, de que não precisa a gente estar bem perto de um profeta para sentir o amor que eles têm, que Deus tem por nós, e que o Salvador Jesus Cristo tem por nós, e que eles demonstram por nós. Eu sei que por meio das coisas pequenas e simples, o Senhor pode falar conosco, atender nossas necessidades e responder nossas orações, os anseios da nossa alma. Eu sei que como damos atenção aos profetas, né? Como damos atenção aos seus conselhos, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Gostei muito disso que você falou, do como, né? Isso mudou a sua maneira do como. E meu convite para nós é que a gente possa pensar nisso, sobre como temos dado ouvidos às palavras dos profetas, como temos buscado ser ministrados por eles, sentir esse poder que nós vimos em Mateus 10, que eles têm de abençoar as pessoas. Eu oro que a gente possa receber os profetas de todo o coração, receber seus conselhos. Inclusive, daqui a algumas semanas nós vamos ter uma conferência geral, onde nós vamos ter a oportunidade de ouvir nossos profetas, os apóstolos. Como temos nos preparado? Como vai ser minha atitude na conferência? Como eu vou receber suas palavras? Que a gente possa pensar sobre isso. Tem uma das designações da aula de hoje, é a designação do livro de Marcos, no capítulo 5. Eu queria compartilhar uma experiência com vocês aqui. Deixa eu abrir aqui, que se vocês tiverem aí suas escrituras, por favor, abram lá em Marcos 5. Nós vamos ver aqui, juntos, um relato da cura da filha de Jairo. Não é bem uma cura, né? Ela foi trazida dos mortos. Um dos muitos milagres que o Salvador Jesus Cristo fez. Eu queria que a gente pudesse começar lendo aqui os versículos 21 a 23. Vocês podem ler aqui na tela ou podem ler aí no seu celular. Quem pode ler para nós? 21 a 23. Eu posso. Vamos lá. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está morrendo. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Legal, obrigada, Alessandra. Vocês conseguem identificar algum detalhe nesse versículo que mostra a fé que Jairo tinha em Jesus Cristo e também que mostra o desespero que ele estava ali nessa situação da vida dele? Vocês conseguem identificar algo aí nesses versículos que ensina sobre isso? Desculpa, presidente, eu não entendi a pergunta. Opa, vamos lá. Vocês conseguem identificar aí nesses versículos algumas palavras ou frases que demonstrem a fé que Jairo tinha em Jesus Cristo e a situação de desespero que ele estava nesse momento aí? Qual era a situação de desespero dele? Eu acho que
a parte que fala e rogava-lhe muito, né? Acho que Opa, mostra o quanto ele estava desesperado, né? Ele rogava muito ao Senhor, para que ele pudesse curar, né? Quando existe a palavra rogar, é como se fosse um grito de desespero, né? E nossa. muito é muito mais. Então, mostrava que ele estava bem, bem aflito, né, com aquela situação. Deu mais ênfase, né? Esse muito, É, né? Vale muito, né? E é verdade, então ele tava muito aflito. A filha estava doente, né? A minha filha está morrendo. Nossa, eu fico pensando na situação dele, ele devia estar muito angustiado aqui. E também estava mostrando muita fé no Senhor, né? De que ele pudesse curá-la. Então, o que que aconteceu? Jesus Cristo, ele atendeu esse convite de Jairo e falou, Jairo, vamos lá até a sua casa. Mas, aqui do 24 em diante, aconteceu uma outra situação. Vocês lembram o que era? Vocês que estudaram aí, vem, segue-me. A mulher do fluxo de sangue Isso, Yuli. aparece no caminho. É verdade, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, Jairo devia estar com muita pressa, levando o Salvador. Aí vem a mulher com fluxo de sangue e toca lá nas vestes do Senhor. E aí o Salvador, ele passa um tempo ali com a mulher, né? A gente vai ver nos capítulos, ele conversa com a mulher ministra e ela é curada, né? Como é que vocês acham que Jairo estava se sentindo ali naquela situação, vendo lá o Salvador com a mulher, o fluxo de sangue? Como vocês acham que ele estava se sentindo ao observar essa cena? A presidente, cena. pode falar, pode falar. Cada Não, vez eu falando só ia dizer que ia ficar mais desesperando porque não só a cena, mas a pergunta, porque ele sentiu alguém tocando, sendo que tinha muita gente tocando nele, então o desespero do Jair deveria ser maior ainda. Como assim? Tem tanta gente te tocando? mais desesperado ainda, né, Yuri? E você, Daniela, o que que você acha? Não, eu ia levantar outro ponto de vista, né? O ponto do Salvador, né? Eu acho, eu estava pensando justamente quando eu estava lendo quando eu estava estudando a aula, né? Eu estava pensando, como é que o Salvador se sentia, né? Porque a todo momento tinha alguém querendo que ele fizesse algum milagre, pedindo, e certamente tinha muitas pessoas, né? Muitas outras pessoas que nem são relatadas nas escrituras. E como é que ele se sentia, né? Eu acho que em algum momento tem nas escrituras, eu não lembro qual é a passagem da escritura que fala que ele chegava cansado, né? Uma certa vez ele chegou cansado de tantos milagres que ele fazia, né? E isso consumia muito dele. Mas em nenhum momento ele falava, não, sabe? Eu tô cansado, me deixem, sabe? Ele sempre atendia aquelas pessoas com amor, com paciência. Em nenhum momento eles falavam, porque era até justificável, né? Em algum momento ele dizer, não, não, eu quero descansar, sabe? Mas ele continuava lá, mesmo cansado, mesmo é, com tantas pessoas pedindo pela atenção dele, pedindo por um, por um cuidado dele, ele não era egoísta, né? A esse ponto. Legal, interessante essa sua observação, Daniele. Esse é uma característica, você citou algumas características, né? Caráter de Jesus Cristo. Ele não era egoísta, mesmo cansado, ele servia as pessoas, né? Eu fico imaginando que ele não estava com pressa aí. Talvez Jairo tivesse com muita pressa dele ir para casa dele, né? Mas o Salvador não estava com pressa, tanto é que, como alguém tocou as vestes dele, muita gente estava tocando, ele podia ter ido muito bem seguindo o caminho dele para casa de Jairo. Mas ele ministrou o indivíduo ali, como a Rafa falou na experiência dela, isso se aplica muito aqui. Embora o Salvador ensinasse multidões, ministrasse multidões, ele também, ao mesmo tempo, ministrava um a um, individualmente, né? E aí, embora isso acontecesse, Jairo devia ainda estar muito angustiado, com pressa, assim, vamos, Senhor, que a minha filha está morrendo, não demore, não. Fico pensando e falando isso. Vai, Alessandra, pode falar, desculpa.
Desculpa interromper. Eu queria Não. falar algo que pode não ter muito a ver, mas na minha visão tem a ver. Eu fiquei pensando muito nessa parte de Jairo, foi lá, pediu, implorou, estava levando Salvador. De repente, apareceu uma outra pessoa que Jesus Cristo curou. Tudo bem. Eu pensei muito numa galerinha que eu conheço bem, que é missionária retornada. Tem uma Hum? amiga que voltou da missão há pouco tempo e ela fica assim desesperada porque as bênçãos não estão acontecendo. Não, ela não vê assim aquelas bênçãos grandes, sabe, emprego, namoro e tudo mais. E parece que na vida das outras pessoas tudo está acontecendo. As bênçãos, milagres, menos na dela. E eu fiquei pensando muito nisso, que cada um tem seu tempo, né? Como o tempo de Jairo, do que ele queria, parece que tinha passado. Eu já dando spoiler aqui, né? Só que o Salvador, ele é capaz, ele tem todo o poder de fazer milagres em nossas vidas. E como uma missionária retornada que passou por isso no início, eu posso dizer que o Senhor, ele faz tudo no seu tempo. Cada pessoa, né, tem o seu tempo. E que, sim, ele pode fazer coisas que a gente nem imagina. É isso que eu queria compartilhar. Obrigado, Alessandra. Excelente princípio, né? Tudo no tempo do Senhor, não no nosso, não na nossa agenda. Às vezes a gente está com muita pressa de receber uma bênção, mas é no tempo do Senhor. É no tempo do Senhor. Às vezes ele quer provar nossa confiança nele. O quanto confiamos nele, o quanto não murmuramos, não reclamamos, não perdemos a fé. Tudo no tempo do Senhor. Você já deu um spoiler, a gente vai chegar. Vamos lá, vamos ver se que você disse. Vamos continuar aqui. Eu queria que a gente pudesse fazer uma leitura aqui ah, do 35 ao 40. Queria que vocês pudessem fazer uma leitura silenciosa aí, uma leitura dinâmica. Eu queria que vocês tentassem identificar aí algumas frases que indiquem que Jairo poderia ter sentido medo ou dúvida. Do 35 ao 40. Que momento Jairo deve ter sentido medo ou dúvida? Quem achou, quem achou algo aí já pode comentar. Pera, em que momento ele pode ter sentido medo ou dúvida? Isso, Yuri? Se fosse eu ficaria muito assustada com o outro que falou ali no 35, logo no 35. A tua filha tá morta, pra que tu te enfadas mais, mestre? Por que tu fica incomodando ele? Ela já morreu. Nossa, já pensou, Yuri, se a gente ouvisse isso no lugar de Jairo, né? Ó, Jairo, me desculpa, mas tua filha já morreu, meu filho. Tua filha tá morta. Certamente Yuri, deve ter sido um momento que ele sentiu medo e dúvida. Dúvida, nossa, será que eu cheguei tarde? Será que eu demorei demais? Obrigado, Yuri. Alguém mais identificou algo ali? Alguma outra frase que ele pode ter tido medo ou dúvida? No momento em que ele chegou na casa, né? E que estava um alvoroço. Todos estavam chorando e pranteando, né? Acho que nesse momento. Porque quando a gente chega em algum lugar e vê o pessoal chorando, em desespero, a gente só pensa que pode ter acontecido uma tragédia, né? É verdade. É verdade, Letícia. Um bom momento que ele pode ter sentido medo, né? Dúvida. Nossa, todo mundo chorando. As pessoas riram dele, né? Quando o Salvador falou ali que a menina não estava morta, mas dorme. As pessoas riram, né? Do Salvador. E talvez ele olhando aquilo, talvez ele tenha. Será que ele ficou com medo, dúvida? As pessoas não deram atenção, não tinham confiança no Senhor. E olha o 36. Quem pode ler o 36 aí para nós? Alessandro, pode ler o 36? Posso sim. Vamos lá.
Jesus, tendo ouvido essa palavra que se dizia, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Olha só, hein? Obrigado, Alessandro. Meus amigos, como esse conselho, essa resposta do Salvador pode ter encorajado, trazido esperança para Jairo, na opinião de vocês? Pode ter Acho que, encorajado a fé dele ou trazido esperança para ele. Vai lá, Alessandro. acho que nesse momento, como estava passando muitas coisas na cabeça de Jairo, com certeza, né? E de repente o Salvador só fala: Não temas, crê somente. Como se ele estivesse falando: Calma, vai dar certo. Confia em mim. Só espera. Então, é como se uma luz tivesse se aberto ali clareado ali na mente de Jairo, né? Porque como foi falar, né? Imagina alguém chegar sem falar: Ela morreu, sua filha morreu. Imagina tanto de coisa que deve passar na cabeça de uma pessoa, né? Mas o Salvador, ele só vai lá e fala: Não temas, crê somente. Né? Então, nisso abrindo talvez um clarão de esperança, assim, na mente de Jairo, fazendo com que a confiança no Salvador aumentasse e que ele pudesse realmente esperar por algo maior, né? O que realmente aconteceu. Legal. Muito bom, Alessandro. Vocês já tiveram uma ocasião em que vocês tiveram alguns desses sentimentos de medo, de dúvida ou de desespero, mas de alguma forma vocês sentiram o Senhor dizer para você o que ele disse para Jairo aqui no versículo 35? Não temas, crê somente. Você se recorda de ter uma experiência que vocês sentiram o Eu Senhor dizendo isso tenho, para vocês? eu tenho uma, Oi? só que ela é bem bobinha, assim, não foi um grande medo, eu só tava muito, Não? muito nervosa. Eu só tava muito nervosa, que foi a primeira vez que eu fui no, que eu fui fazer uma ordenança no templo, lá no batistério. Primeira vez que eu tinha ido. Eu tava com muito medo, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que que eu ia fazer lá direito, assim, eu tava com muito, tava muito nervosa. E antes de, a gente lanchou lá dentro, e depois quando a gente foi indo pra lá no caminho, apareceu um arco-íris muito, muito bonito. Tipo, Hum, muito, muito lindo. Eu me senti consolada, porque, eu não sei porquê. Assim, parece às vezes egoísta pensar, nossa, parece pra mim, porque eu sou louca por arco-íris, eu tenho meia de arco-íris, eu tenho muita coisa de arco-íris, eu sou louca por arco-íris. E fazia tempo que eu não tinha visto um, e ter visto lá, antes de entrar, me tranquilizou. Tipo, confia em mim, vai dar tudo certo. Foi muito bom. Foi lindo, lindo ouvir essa experiência. O medo sumiu, não foi isso? Foi. Que legal. Obrigado, obrigado. Não é boba não, uma experiência muito boa, viu? As coisas pequenas e simples fazem diferença. Daniela? Hum. Eu lembro de quando eu tava, porque assim, eu sou de Pernambuco, né? Eu saí para Curitiba, depois eu vim para cá. Mas eu fui para Curitiba no início da pandemia, né? Em 2020, ali em fevereiro, quando tava iniciando mesmo. Uau! E, foi bem difícil, assim, foi uma fase muito. Eu aprendi muito, porque eu acho que acredito que as fases difíceis a gente aprende também muita coisa. Mas foi bem difícil, assim. Eu tava. é, Inicialmente eu morei lá com uma amiga minha e depois eu resolvi me mudar. Só que eu me mudei para uma casa que era compartilhada. Tipo, a gente tinha um quarto nosso, mas a casa era compartilhada. E era uma situação bem difícil e eu orava, Senhor, e tipo, eu tinha que sair para trabalhar e só tinha eu e o meu filho lá. E eu ficava com receio de deixar meu filho em casa sozinho
por conta que não morava só nós, né, na mesma casa, moravam outras pessoas e eu ficava com muito receio. Nessa época eu encontrei bons amigos e tinha uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, na verdade, que ela ficava com meu filho enquanto eu ia trabalhar, mas eu queria muito sair daquele lugar, queria muito ter uma casa pra gente, né, porque era uma situação que me dava medo, às vezes, deixar ele, que ele tinha, na época, 13 anos, então era complicado. Mas o Senhor ouviu minhas orações, me colocou, me deu um bispo maravilhoso nessa época na área que eu estava, na ala. Eu nunca participei de uma reunião naquela ala, porque estava na época de pandemia, estava fechado, mas meu bispo, ele me ministrava todos os dias. Ele mandava mensagem para mim, perguntando se eu estava bem. Ele, em alguns momentos que ele sentia que eu não estava bem, ele ia até minha casa. Ele orava comigo, ele me dava uma bênção de consolo. Ele me ajudou financeiramente muitas vezes. Eu saí daquela situação devido a ele, pela ajuda dele e a ajuda do Senhor. Ele me ajudou a conseguir móveis, a conseguir uma casa para eu morar. E graças à ajuda dele, eu consegui ir para outro lugar. E depois disso, eu consegui me manter financeiramente, sabe? Eu consegui ter minha autossuficiência. E eu devo muito isso a ele e ao Senhor, porque eu sei que se não fosse a ajuda daquele bispo, a administração dele, o amor que ele sentia, eu nunca teria conseguido, sabe? Se não fosse por ele. Mas ficou muito marcado para mim, porque aquele homem realmente, ele tem, eu senti o amor do Salvador com ele. Não tem outra explicação. É uma pessoa incrível, não me conhecia, ele me conheceu nessa situação já, mas ele demonstrou muito amor por mim e pelo meu filho também. Isso. É tudo isso, Daniela. Experiência boa. Poxa, tive tão bons sentimentos de ouvir você, ouvir a experiência da Yuli, e só me fez confirmar no coração de que não precisamos temer, só crer no Senhor, que Ele vai estar conosco. E sabe, Daniela, às vezes Ele vai mostrar que está conosco por meio de outras pessoas, que às vezes é um bom bispo, como foi seu caso, às vezes é um bom amigo, ou algum outro líder, algum familiar. Por meio de alguém, ele vai mostrar isso, que nós não precisamos temer, que ele está conosco. E às vezes a gente tem alguns medos, né? E algumas situações de dúvida, e que às vezes a gente acha que as coisas estão perdidas e que não vai dar mais certo. Talvez nas situações de vocês e na de Jairo, talvez ele ache que era um caso perdido a filha dele. Mas para o Senhor não tem casos perdidos. Por isso que ele falou, não temas, crê somente. E aí, continuando, obrigado por compartilhar essas experiências. Continuando, nós vamos ver o milagre que ele fez, né? Vamos ver aqui, continuação, os versículos 41 em diante. 41 até o final. Quem poderia ler para nós? 41 a 43. Pode ler, Jaqueline? Posso dizer assim, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te.
E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Obrigado, Jaque. Então, no momento certo, Jairo foi atendido e sua filha foi curada, né? O Salvador tomou a menina e a levantou, trouxe ela de volta à vida. E tem uma citação que eu queria compartilhar com vocês, que ensina um pouquinho sobre esse poder que o Salvador Jesus Cristo tem e que ele pode ministrar a nós, né? Que ele pode estender a nós. Quem poderia ler para nós essa citação? Presidente Howard W. Hunter. Eu posso. Vamos lá. O presidente Howard W. Hunter analisou o relato da cura da filha de Jairo e destacou uma verdade que o relato nos ensina sobre o Salvador. Tudo que Jesus coloca em suas mãos, vive. Se Jesus impõe as mãos sobre um casamento, ele vive. Se lhe for permitido colocar as mãos sobre a família, ela viverá. Jesus pegou a menina pela mão e a ressuscitou dos mortos. Da mesma forma, ele elevará a uma vida nova e melhor todo homem que permitir que o Salvador o tome pela mão. O que aprendemos aí sobre Jesus Cristo com essa experiência, com essa citação do presidente Hunter? O que aprendemos sobre o Salvador? A gente vê que ele tem o poder de fazer milagres em qualquer coisa que permitamos que ele toque. Então, se estamos dispostos a segurar em sua mão e caminhar junto com ele, nós poderemos ver muitos milagres e levar esses milagres a outras pessoas que ainda não o conhecem. Simples assim, né, Letícia? Ele tem poder de curar, de tocar e restaurar uma vida, um casamento, uma fé, um testemunho, qualquer aspecto. Ele tem poder. Tudo que ele toca volta a viver. Então, convite para nós, meus amigos, para a gente pensar se tem alguma área da nossa vida que o Salvador precisa tocar hoje para ser restaurada, para ser melhorada, como ele falou aqui, para ser elevada para um grau mais elevado. Tem alguma área da nossa vida que ele precisa tocar, que ele tocou, como ele tocou a filha de Jairo, e depois ela se levantou? Eu oro que a gente possa ponderar nisso e que nós possamos permitir que ele toque nossa vida, que ele nos transforme, que ele nos faça melhores e que ele faça milagres em nossa vida. Eu sei disso, eu sei que isso é verdade porque eu já senti o toque dele mudando minha vida, muitas vezes, e ainda sinto até hoje. E ainda tem muitas coisas que eu preciso permitir que ele toque, que eu seja melhor. Mas eu sei que ele tem poder porque ele tem me ajudado a ser uma pessoa melhor. E quão grato eu sou por Salvador Jesus Cristo. Por saber que não preciso temer se estiver com ele. Que nada é tarde demais para ele. Nenhum assunto da minha vida é tarde demais para ele. Que ele chamou 12 apóstolos, modernos, atuais, como na época que ele estava aqui, durante seu ministério mortal. É que eles têm o mesmo poder e autoridade que ele tem. Eu sou grato dessas coisas e sei que elas são verdadeiras. E oro para que a gente possa buscar sentir e permitir que o Senhor toque nossa vida, cada dia, cada vez mais.
E essa aula que eu queria compartilhar com vocês, meu testemunho, minha gratidão por quem vocês são, por vocês estarem aqui, tudo que vocês puderam compartilhar e ensinar hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Anderson? Meu amigo, gostaria só de compartilhar sobre a atividade de Páscoa, que nós vamos começar no próximo sábado. Não sei se já estava no teu plano para compartilhar agora. Pode ir lá, pode seguir. Tá bom. Meus amigos, nós vamos começar com a nossa tradicional campanha de Páscoa. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês o cartaz. Estão vendo aí? Esse ano, a nossa campanha se chama Compartilhe a Verdadeira Páscoa. Então, como que vai funcionar, pessoal? Assim como os outros anos, mas para quem é novo aqui entre nós, vamos explicar aqui rapidamente. Você traz um amigo para o Instituto, de preferência um amigo que já seja membro. Por quê? Porque aqueles que não são membros ainda, infelizmente nós não podemos matricular ainda. Até podemos, mas exige que eles venham um tempo maior, que eles frequentem um tempo maior para poder ser matriculados. Então, a gente está focando nos membros, tá? Então, traga um amigo seu que já é membro da igreja, que ainda não é matriculado no Instituto. Você ganha um chocolate, uma caixa de bombom que está aqui atrás, ó, de mim. E o seu amigo ganha um pacote de bis. E isso é proporcional aos amigos que vocês trouxerem, tá bom? A quantidade. Se vocês trouxerem 10 amigos, vocês vão ganhar 10 caixas de bombom e 10 pacotes de bisca para vocês darem para os seus amigos. E no final de tudo, no final da campanha, lá no dia 8 de abril, que é um sábado antes da Páscoa, aquele que trouxe mais amigos ainda tem a possibilidade de ganhar um ovo da Páscoa. Um ovo da Páscoa bem grande da Cacau Show que o Barbosa vai pagar pra gente, tá bom? Vai ser um ovo de Páscoa por estaca. Então, se você foi a pessoa que mais trouxe amigos da sua estaca, você ganha um ovo de Páscoa, tá bom? Então, vamos lá, convidem seus amigos, tragam todos para o Instituto e saboreiem esse chocolate aí, tá bom? Obrigado, meus amigos. Ei, Anderson, só lembrando que a maioria dos chocolates da Cacau Show tem álcool e café, tá? Sim, já estamos ligados nisso também. Teve um ano aí, eu acho que foi ano passado, o Terra comprou umas trufas de chocolate bem bonitas, assim, para dar para todos os alunos. Aí, quando chegou na hora, a gente viu que tinha álcool e teve que jogar tudo no lixo. Porque a Cacau Show não troca chocolate, então a gente não conseguiu trocar, acabou que teve que jogar fora. Mas a gente já tomou cuidado com isso. Por isso que, só abrindo um parênteses aqui, nós vamos, o ovo de Páscoa ou vai ser da Cacau Show, ou vai ser da Copenhagen, ou vai ser da Ferrero Rocher. Isso aí tudo na conta do Barbosa. Então a gente vai pesquisar ainda para ver direitinho qual vai ser, mas vai ser nesse nível aí, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. Como a gente aprendeu na aula, né? Vamos crer somente. Obrigado, Anderson. Vamos lá. O Barbosa tá chorando já, é verdade. Tô chorando da experiência que eu vi de vocês aqui. Obrigado, viu? Foi muito bom estar com vocês. Nossa próxima aula vai ser Mateus de 11 a 12 e Lucas 11, que são as designações dessa semana do Vem Segue-me, tá bom? Então, para a gente encerrar, eu vou convidar aqui... Alessandro, podia fazer a última oração? A oração de encerramento? Posso? Tá bom. Obrigado, Alessandro. Obrigado pela presença de todos aí. Até terça que vem. Não esqueça de assinar a sua frequência. Presidente, Oi.